Olá, estudantes! Então, o primeiro vídeo aqui do canal é Diário de Estudante de Letras, que é uma página que eu tenho lá no Facebook desde 2013. Então, decidi trazer também para cá para o YouTube, para a gente ter um pouco mais de contato, trocar uma experiência em relação ao curso, em relação também ao mundo acadêmico. Então, todos os vídeos terão esses segmentos. Então, fiquei pensando no que abordar nesse primeiro vídeo. Então, decidi conversar um pouco com vocês sobre a questão da pesquisa dentro da universidade, porque a gente tem que ter essa noção logo desde o início do curso, esse olhar pela pesquisa científica, esse olhar pelas produções acadêmicas e o quanto elas podem influenciar durante o nosso percurso. Então, eu trouxe aqui 3 pontos que, lendo algumas coisas e também por experiência própria, eu pude perceber, também seguindo o que eu tenho vivido até hoje com o curso de letras durante toda a minha trajetória. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar é a questão da autonomia que a gente adquire quando a gente tem bastante contato com a pesquisa científica dentro do nosso curso. Então, a gente passa a entender melhor os processos que estão ali ao redor dessas questões, como, por exemplo, como criar ou desenvolver uma introdução, como criar ou desenvolver um desenvolvimento. Então, a gente passa a entender porque, por exemplo, a gente não pode escrever uma introdução de qualquer maneira. Dentro dela existem informações que são necessárias para a sua escrita, que vão caracterizar ela como sendo uma introdução, assim também como a gente deu um exemplo do desenvolvimento. Então, a escrita vai mudar, o pensamento ali vai estar de acordo com a seção que eu estou produzindo. Então, mais um exemplo que eu posso dar, a questão do resumo acadêmico. Um resumo, ele tem informações, ele tem características que devem estar dentro do seu percurso, que vão caracterizar ele como sendo um resumo. Então, a gente passa a entender essas questões bem melhor. Isso vai influenciar muito depois lá na frente, na escrita do TCC, na escrita de algum artigo, porque a gente já vai ter noção dessas questões que estão intrínsecas ou pertencem à questão da produção acadêmica. O segundo ponto que eu quero comentar é a questão da organização, tanto mental como de estudos. Em relação à organização mental, quando a gente tem contato com a pesquisa científica, a gente passa a ter um olhar bem mais aguçado em relação às coisas. A gente vai ter um olhar bem mais acadêmico, um olhar bem mais científico em relação a ideias que nos aparecem durante a nossa convivência, em relação também a questões de assuntos que estão sendo desenvolvidos dentro de sala de aula. A gente passa a relacionar com a teoria que a gente já tem adquirido a partir do que a gente já estudou na pesquisa. E também em relação aos estudos, a gente pode relacionar aí a questões mesmo bibliográficas. A gente passa a entender como funcionam as teorias científicas, a questão epistemológica ali desenvolvida, não apenas dentro da sua pesquisa, mas em todas as outras que podem surgir durante seu percurso. Então, eu acho bem interessante essa questão, porque a gente tem um novo olhar, tem uma nova visão científica dentro de todos os assuntos que podem aparecer na nossa frente. E como último ponto aqui que eu posso abordar é a questão de que a pesquisa científica ela pode abrir novos horizontes para a gente, porque muitas das vezes a gente vai para um curso de graduação e pensa que só é fazer disciplinas e que não é necessário fazer mais nada, mas ela abre esse leque de possibilidades que a gente pode produzir dentro do nosso curso, dentro da nossa graduação. Isso também pode influenciar diretamente no nosso currículo, por exemplo, porque se a gente produzir um artigo, já pode ser enviado para alguma revista, já pode ser publicado. Então isso também agrega muito ao nosso currículo para quem quer ser pesquisador, se tornar pesquisador ou mais futuramente fazer mestrado, doutorado. Então isso vai influenciar muito nessas questões mesmo de publicação, de desenvolvimento, como a gente já percebeu, desenvolvimento crítico, educacional e também social. Então é isso, pessoal, finaliza aqui o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês a refletir um pouco mais sobre a questão da pesquisa dentro da universidade. Eu só quero falar uma última característica aqui dos vídeos, é que eu quero que vocês encarem eles como sendo
vídeos bem descontraídos, bem leves, e encarem como uma conversa de aluno para aluno, pois eu também ainda estou aprendendo, ainda estou no meu percurso acadêmico, ainda não parei. Então, até o próximo vídeo.